Olá pessoal, bom dia para todos, bom dia para vocês aqui no estúdio, vocês no Brasil inteiro, parabéns àqueles que conseguiram chegar aqui no estúdio hoje, porque não estava fácil, não é? Muito bem, e você vem da onde? Veio aqui nos visitar hoje? De onde você é? Santo André? Muito bem, como é que é seu nome? Mariana, bem-vinda Mariana. Pegou muito trânsito para vir aqui? Você já estava em São Paulo? Já estava em São Paulo e veio assistir aqui, você é aluna com o pessoal lá de Santo André? Ah, então tá bom. Então, em sua homenagem, um abraço aí para todos de Santo André. Legal. Meus amigos, vamos lá. Nós vamos estudar ação penal, continuar falando da ação penal pública especificamente. Vai ter um tema super importante hoje, né? Depois das espécies de ação pública, a gente vai falar da denúncia, dos requisitos da denúncia. É um tema de uma magnitude incomparável, né? Na maioria dos concursos, MP sobretudo, mas em todas as provas é um tema importante. Agora, antes de começar a aula, tem a recordação. Antes da recordação, tem um anúncio. Anúncio do quê? Anúncio do vencedor do livro eletrônico, do e-book de ação penal. Então, fiz um sorteiozinho, né? A gente combinou na sexta-feira, hoje é o anúncio do ganhador, e o ganhador foi, quer ver? Coloquei o nome dele na tela. Foi o meu amigo Luiz Felipe Maciel, @LFF Maciel. É de Uberlândia, salvo engano, não é isso? Deixa eu ver aqui na mensagem que ele mandou. Isso. Tecivo Modular de Uberlândia. Abração aí para você, Luiz Felipe, e para todos de Uberlândia. Já aproveito para mandar esse recado. Luiz, manda para mim, através do Twitter, seu endereço, tá legal? Para que eu possa remeter. Ou então, se preferir, manda um e-mail, e aí eu pego o endereço através do e-mail, tá bom? Fica a seu critério. Ou manda já o e-mail, ou, enfim, o endereço completo para eu poder enviar pelo correio. Aliás, enviar pelo correio. Manda um e-mail, desculpa, estou pensando em livro físico. Manda um e-mail, que aí eu mando o código para você, você baixa pelo iTunes, tá legal? Me diga, por favor, só uma coisa, Luiz, se você quer a versão texto, compatível com o iPhone, ou a versão multimídia, compatível com o iPad. Manda o e-mail, diz qual versão você quer, e eu respondo o e-mail, a mensagem com o código. Fechado? Pronto, agora sim a recordação. Dentro da ação pública, na aula anterior, nós começamos a falar da titularidade e dos princípios. Quais eram os princípios que informavam a ação penal pública? Obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade, intranscendência e o último tem aquela divergência, mas a gente sugere que você responda indivisibilidade, me parece o caminho mais adequado tecnicamente. Aí nós partimos para a análise das espécies de ação pública em que há divisão entre ação pública incondicionada, aquela cujo exercício por parte do Ministério Público, que é o seu titular, não depende da autorização de terceiros, e a pública condicionada, quando o ajuizamento da ação fica na dependência da autorização de terceiros. E a primeira dessas autorizações é justamente a representação do ofendido. Era o assunto do final da aula de sexta-feira. Então, falávamos de ação penal, especificamente da ação penal pública, dentro dela o estudo das espécies de ação pública e dentro das espécies a pública condicionada à representação do ofendido. Ação pública condicionada à representação do ofendido. Muito bem. Sobre a representação, o que nós abordamos? Conceito, manifestação de vontade, no sentido de ver o agente processado. Natureza jurídica, condição específica da ação ou de procedibilidade. Titularidade, titular é o ofendido, representante legal ou seus parentes. E o prazo decadencial de 6 meses é o que a lei impõe como o limite de tempo para que ela seja exercida, para que ela seja apresentada. Foi isso, não é? Conceito, natureza jurídica, titularidade, prazo decadencial. Legal. Vamos seguir então com a matéria, trazendo agora outras informações a respeito da representação. Vamos lá. Aspectos formais. Vamos destacar os aspectos formais da representação. Vamos lá, gente? Aspectos formais. Em primeiro lugar, uma lembrança importante. Gente, a representação, vamos lá, coloca aí como um primeiro item. A representação
não possui qualquer rigor formal. Não possui qualquer rigor formal. Ok, deixa eu só desenvolver um pouquinho esse comentário, depois eu sigo com os outros aspectos formais. Como eu disse a vocês na sexta-feira, o que importa para efeito de representação? Que inequivocamente se colha da manifestação de vontade da vítima o desejo de que o agente seja processado. Há casos em que a vítima não usa o termo, não diz a palavra, não emprega a palavra representação. Até porque, não sendo a vítima bacharel em direito, dificilmente ela vai chegar na delegacia e dizer: doutor delegado de polícia, vim aqui oferecer representação. O que ela vai dizer? Quero que ele pague pelo que ele fez, quero que ele seja punido. O delegado de polícia é que tem o hábito de, para facilitar a vida do promotor e do juiz, de traduzir essa manifestação de vontade, consignando nos autos: a vítima ofereceu representação. Isso vem consignado, vem claro nos autos. Mas o delegado não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Se a autoridade policial registrar simplesmente o seguinte: a vítima declarou, dois pontos, abre aspas, quero que ele pague pelo que fez, fecha aspas, ponto. Sem em qualquer momento usar a palavra representação, isso vale como tal? Lógico que vale. Representação é a manifestação de vontade de que o agente seja processado. E, como você agora acaba de anotar, não exige nenhum rigor formal. Você lembra que eu comentei sexta-feira o que o STJ entende como sinônimo de representação? Você lembra? O fato de a vítima espontaneamente comparecer à delegacia para comunicar a ocorrência do fato, o STJ já colhe daí a ideia de representação. Até porque, por que a vítima iria? Por que motivo ela se deslocaria até a delegacia de polícia para comunicar o fato, senão porque almejasse, desejasse que o autor fosse punido? É óbvio, não é? Segundo item, dentro dos aspectos formais. A representação pode ser escrita ou verbal. Pode ser escrita ou verbal. Escrita ou verbal. Evidente, se ela for elaborada de forma verbal, terá que ser reduzida a termo. Normalmente ela é verbal, mas aí tem que ser reduzida a termo. Transcreve, registra no papel, senão aquilo se perde, né? Precisa ter o registro nos autos. Terceiro item, vamos lá, próximo. Pode ser pessoal ou efetuada por procurador. Pode ser pessoal ou efetuada por procurador. Com poderes especiais. Pessoal ou por procurador, com poderes especiais. Esse procurador deve ser dotado de poderes especiais. Próximo item, vamos lá. Admite retratação. Admite retratação. Ou seja, a vítima que representa pode voltar atrás, pode se retratar. O código impõe um limite, vamos complementar. Admite retratação até o oferecimento da denúncia. Sublinha a palavra oferecimento, hein? Sublinha. Admite retratação até quando? Até o oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CPP. Por que o limite é o oferecimento e não o recebimento? Ora, a representação não é uma autorização para que o MP ofereça a denúncia? Não é uma autorização para que o MP ajuize a ação penal? Então, se o MP já ajuizou a ação penal, torna-se tarde demais, passou do tempo, não dá mais tempo de voltar atrás. Né? Ela é uma autorização para o MP denunciar, o MP já denunciou, já ofereceu a denúncia, não é? Tem um sentido, tem uma razão de ser. Às vezes é importante você assimilar essa razão de ser, esse sentido, essa lógica, porque aí facilita. No concurso, você sabe que o examinador é uma pegadinha, ele troca oferecimento por recebimento, não é? E aí tenta te confundir. Então, cuidado, é até o oferecimento. Um detalhe importante, não há que se confundir retratação da representação, desculpa, gente, não há que se confundir retratação da representação com renúncia à representação. São figuras diferentes. E qual é a sutil diferença
entre retratação da representação e renúncia à representação. A sutil diferença é a seguinte, veja, nas duas situações o sujeito diz que não quer que o agente seja processado. A diferença é que na retratação da representação o sujeito diz que não quer mais, porque queria antes. Em outras palavras, na retratação à representação, o indivíduo havia manifestado o desejo e volta atrás. Na renúncia, em sua primeira manifestação, ele diz que não quer. Na retratação da representação, ele diz, quero, depois muda de ideia, não quero mais. Na renúncia à representação, de plano ele diz, não quero. Tá legal? Então, retratação da representação, voltando, pressupõe que o sujeito tenha anteriormente efetuado a representação. Ele diz, eu quero, depois não quero mais. Na renúncia, o que acontece? Ele de plano diz, não quero. De plano diz, não quero. E é importante você perceber pelo seguinte, a renúncia, de plano diz que não quer. A renúncia pode ser expressa ou tácita e extingue a punibilidade. A renúncia pode ser expressa ou tácita. A gente vai estudar a figura da renúncia, viu? Eu não vou entrar em maiores detalhes, eu peço a sua compreensão e paciência. A gente vai estudar em breve a figura da renúncia. De qualquer maneira, a renúncia pode ser expressa ou tácita e extingue o direito de punir. A renúncia extingue a punibilidade. E a retratação da representação? A retratação da representação não é causa extintiva da punibilidade. Tanto não é. A retratação da representação não, galera. A retratação da representação tanto não é causa extintiva da punibilidade que uma vez retratada, aguarda-se o término do prazo decadencial para ocorrer a extinção da punibilidade. Professor, não entendi. Como assim aguarda-se o término do prazo decadencial? Entenda, enxerga assim, Imagina lá, você recebe o inquérito policial, ou termo circunstanciado. A vítima representou. Legal. Depois ela foi ouvida novamente e voltou atrás. O que é isso? É renúncia? Não, isso é a retratação da representação. Legal. Você pode oferecer denúncia como membro do MP? Não, porque a vítima voltou atrás antes que você denunciasse. Ela voltou, portanto, no prazo. Então, de plano já ocorreu a extinção da punibilidade? Ainda não. Só será possível declarar a extinção da punibilidade quando transcorrer os 6 meses da decadência. Se tiver ainda no prazo, tem que aguardar. E por que tem que aguardar? Primeiro, porque a retratação da representação não extingue a punibilidade, você anotou, é a renúncia, a retratação da representação não, a renúncia sim, mas essa aqui não. E, segundo, a vítima pode mudar de ideia novamente. Isso abre digamos assim, faz o link com o próximo item dentro dos aspectos formais, galera. Vamos colocar o próximo item? Próximo item. Cabe retratação da retratação. Cabe retratação da retratação. A pessoa pode voltar atrás. Mas, evidente, cabe retratação da retratação desde que efetuada dentro do prazo de 6 meses, dentro do prazo decadencial, não é? Aquele que já está correndo, não é outro que se abre, não. Cabe retratação da retratação desde que efetuada dentro do prazo decadencial. Compreendeu isso? Tudo bem? Cabe retratação da retratação desde que efetuada dentro do prazo decadencial. Bom, na verdade, a pessoa pode mudar de ideia, né, dentro dos 6 meses, e antes do MP oferecer denúncia, vai mudando de ideia, teoricamente, toda semana, né? Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Bom, tudo bem. Possível, teoricamente. Tá certo? Há uma corrente minoritária que diz que não caberia a retratação da retratação. Adivinha qual é o fundamento dela? Ela discorda da premissa com a qual nós começamos esses comentários aqui ligados a essa história de voltar atrás. Há uma corrente minoritária que diz que não cabe retratação da representação. Qual o fundamento? Qual o fundamento? Galera,
Para a corrente minoritária, não há diferença entre retratação da representação e renúncia. Não há diferença. Então, para a corrente minoritária, quando a pessoa volta atrás, renunciou. E se renunciou, extinguiu a punibilidade. Premissa bem diferente da qual partimos, né? Partimos da premissa que são coisas distintas. E por isso, no final, admitimos a retratação da retratação. Então, para a corrente minoritária, não cabe retratação da retratação. Por quê? Porque ao se retratar da representação, ocorre a renúncia. Ela equipara a retratação da representação à renúncia. Tudo bem? Beleza. Outro detalhe importante, ainda ligado a esse comentário. Lei Maria da Penha. O que tem de especial na Lei Maria da Penha em torno desse assunto, galera? Gente, ó, existem crimes de ação pública condicionada que são regidos pela Lei Maria da Penha. Ah, professor, mas o Supremo não disse que é pública e incondicionada? Quem faz esse comentário confunde as coisas. Toma parte pelo todo. O que o Supremo disse em matéria de pública condicionada e incondicionada? O Supremo disse que a lesão corporal dolosa leve, em casos de violência doméstica, não é pública condicionada, mas pública incondicionada. E por quê? Porque a representação na lesão dolosa leve está prevista na lei do GCRIM e a Lei Maria da Penha não admite a incidência de nenhum dos artigos da lei do GCRIM. Então, é pública e incondicionada. Agora, existem vários crimes que podem ser praticados em situação de violência doméstica, cuja ação penal depende de representação. Por exemplo, ameaça. O crime de ameaça depende de representação por força do próprio tipo penal. Não tem nada a ver com a Lei 9.099. Ele é de ação pública condicionada por força do próprio tipo penal. É comum a mulher vai na delegacia, informa que foi ameaçada pelo companheiro, pelo marido, pelo noivo, pelo namorado, enfim, gerando a lavratura de um termo circunstanciado. Não, violência doméstica tem que gerar a instauração de um inquérito policial. Aí depois a pessoa volta na delegacia e diz, olha, fizemos as pazes e eu mudei de ideia. O que é isso? A retratação da representação. O que há de especial nesse caso, que se refere, que envolve a situação regida pela Lei Maria da Penha, que é de violência doméstica familiar contra a mulher? O que há de peculiar é que, caneta, deixa eu colocar aqui na lousa, é que o artigo 16 da Lei Maria da Penha, o 16 da Lei Maria da Penha, pessoal, diz que esta retratação só é válida se confirmada em juízo, em audiência especialmente designada. Essa mudança de ideia só é válida se efetuada em juízo, em audiência especialmente designada para tanto. Muito bem. Tá certo, meus amigos? Tranquilo? Então, você, promotor, ou juiz, atua num processo, vítima representa, ameaça, Lei Maria da Penha, vítima representa e depois volta atrás, o que você vai fazer? Requeiro, aguarde-se por 6 meses? Não, isso seria nos casos normais, nos casos regulares. Lei Maria da Penha, o que você vai dizer? Promotor, requeiro seja designada audiência especial para ouvir a vítima. E por que tem essa audiência especial? A gente sabe, né? Para que o juiz, tendo contato direto com a vítima, possa verificar se aquela retratação foi espontânea ou se, porventura, foi objeto ou obtida com algum tipo de coação, com algum tipo de intimidação. Não é? Justamente para ver essa questão. Aí, tendo contato direto, obviamente o juiz informa as medidas de proteção que podem ser adotadas em favor da vítima, enfim, é para dar a ela uma oportunidade de conversar diretamente com o juiz e eventualmente revelar se houve algum tipo de intimidação para que ela voltasse atrás, o que é absolutamente comum, infelizmente, não é? Infelizmente. Tá bom, pessoal? Isso é importante anotar. Agora, última informação a respeito, aí, último item dentro dos aspectos formais. Ficou grandinho aí a questão dos aspectos formais, né? Mas é importante. O colega tem uma pergunta?
Crimes de ação pública condicionada. A colega pergunta, tem dúvida prática, interessante essa pergunta. A colega pergunta o seguinte, está lá um inquérito policial, ameaça, vítima representou, voltou atrás. O MP oferece a denúncia e requer a audiência, ou requer a audiência e depois, dependendo do que for manifestado, decide se oferece ou não a denúncia? Literalmente falando, ele teria que denunciar. Pela Lei Maria da Penha, ele oferece a denúncia, requer a audiência é designada, e ela confirma. Eu acho que é um procedimento equivocado e desnecessário, né? Acho mais pertinente, já que a pessoa se retratou e haverá uma audiência para ela confirmar a retratação, ouve-se a vítima em audiência, se ela confirmar, aí o MP oferece a denúncia. Mas prefeito de concurso, o que está na literalidade da Lei Maria da Penha? Que essa audiência seria então realizada uma vez já oferecida a denúncia. Tá certo? Pertinente a pergunta, legal, embora não ligada exatamente aqui ao tema do CPP, mas é uma pergunta pertinente que tem a ver com o assunto que nós comentamos aqui. Tá legal? Estou monitorando aqui o Twitter, legal, deixa eu ver. Pergunta, chegou uma. Professor, sobre retratação da retratação, para o MP, qual corrente adotar? Coberlino Júnior perguntou. Olha, sobre aquela questão anterior, né, retratação da retratação. Gente, tirando a prova da defensoria, para todos os concursos, delegado, MP, magistratura, corrente dominante, ou seja, cabe retratação da retratação. Para todos os concursos, menos defensoria. Defensoria, o que você tem que dizer? Que não cabe. Por quê? Porque, óbvio que a posição melhor para o réu é você dizer que quando a vítima muda de ideia a primeira vez, ou seja, quando ocorre a retratação da representação, isso equivale a uma renúncia. E, portanto, imediatamente extingue a punibilidade. É a posição que interessa à defesa. Tá bom? Mas em todos os outros concursos, fique com a posição dominante. Tá legal? Valeu aí pela pergunta. Já recebi mensagens aqui, Binha Monteiro, um abraço, Alice Guimarães, legal, obrigado aí pela mensagem. Roberta Câmara fez um protesto aqui, professor, você só sorteia homem, assim fica difícil, kkk, mas é uma coincidência, né? Coincidência. Enfim, haverá outros sorteios, não fiquem preocupados. E o Luiz Felipe já mandou um e-mail, legal. Não precisa agradecer nada não, Felipe, espero que você faça bom uso aí, depois eu mando a mensagem para você com o código, tá legal? Para você baixar. Só falta você me dizer uma coisa, qual versão que você... não, ele falou, manda a versão multimídia. Vou mandar sim. Galera, última observação, é chamada também, se quiser até colocar assim, eficácia objetiva da representação, 2 pontos. Eficácia objetiva da representação, 2 pontos. A representação oferecida em face de um dos agentes, a representação oferecida em face de um dos agentes, autoriza o MP a denunciar todos eles. A representação oferecida em face de um dos agentes autoriza o MP a denunciar todos os agentes. Por que isso se chama eficácia objetiva da representação? Porque indica que a representação tem a ver com o fato criminoso, independentemente de quem o praticou. A vítima representa e na representação manifesta só cita um dos envolvidos, pouco importa. Ela libera o MP para analisar o caso e processar todos. Se o MP entender, obviamente, que há elementos contra todos, que há indícios contra todos. Qual é o fundamento desta observação? A vítima representa e menciona um deles. O MP pode, se houver provas, pode processar todos. O que respalda essa eficácia objetiva é o princípio da indivisibilidade da ação pública, não é? Princípio da indivisibilidade da ação pública, sem dúvida. Princípio da indivisibilidade da ação penal pública. Fundamento é a indivisibilidade da ação pública. A gente tem mais um comentário só, talvez até
não precisasse destacar, mas vamos pecar pelo excesso, melhor do que incorrermos na omissão. Anote aí então, a última, vai. A representação não tem caráter vinculatório. O significado disso é meio óbvio, mas você entende o que quer dizer? A representação não tem caráter vinculatório. Ou seja, não obriga o MP a oferecer denúncia. Não obriga o MP a oferecer denúncia, lógico. Não tem caráter vinculatório, ou seja, não obriga o MP a oferecer denúncia. Então veja, a representação, né, só para reforçar, é uma autorização. Uma vez a vítima tendo concedido essa autorização, o MP vai analisar se há ou não elementos para oferecer denúncia. Portanto, é perfeitamente possível que a vítima represente e o MP peça o arquivamento. Ele não está obrigado a denunciar. Por isso que se diz que ela não tem caráter vinculatório. Mesmo tendo a vítima ofertado a representação, o MP pode entender que o caso é de arquivamento e não de denúncia. É isso, nada mais que isso. Tá bom? Agora vamos para a requisição do ministro da Justiça. Ó, voltando aqui uma tela, só para a gente localizar. Então, falamos da ação pública condicionada à representação, e agora a ação pública condicionada a... Ixi, o que eu fiz? O que eu apertei? Coisa errada. Agora sim, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Já recordamos na sexta-feira, né, são raros os casos em que a ação pública depende de requisição do ministro da Justiça, são poucos os casos. De qualquer maneira, vamos à disciplina processual penal dessa matéria, requisição do ministro da Justiça. O CPP, ele foi, eu diria, muito econômico, ele fala pouco ou quase nada a respeito da disciplina da requisição. O que nós precisamos? O que precisamos verificar para o concurso é o seguinte, ó. Fundamento, natureza jurídica, vamos colocar aqui, mas você já sabe, né? Mas vamos deixar de falar, não. Fundamento, natureza jurídica, prazo, caráter vinculatório, aqui é relevante discutir se há ou não, é pelo nome, não é, que é requisição, caráter vinculatório, e a retratabilidade. Seria possível voltar atrás? Fundamento, natureza jurídica, prazo e o caráter vinculatório. Vamos lá, pela ordem, fundamento. Gente, por que o legislador estabelece que alguns crimes têm a sua ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça? Qual a razão de se colocar o ministro da Justiça como uma pessoa a ser ouvida para autorizar o MP a oferecer denúncia? Num crime contra a honra do presidente da República, só se o ministro da Justiça autorizar, apresentando a chamada requisição. Qual a razão disso? Por que colocar o ministro da Justiça como, né, a pessoa responsável por essa manifestação? A doutrina, então, explica dizendo, são casos em que o interesse político em processar o agente se sobrepõe. Casos em que o interesse político em processar o agente se sobrepõe ao propósito de punir criminalmente o sujeito, de puni-lo criminalmente, enfim, se sobrepõe ao propósito de puni-lo criminalmente. Então é como se houvesse aqui dois interesses, a análise política, repercussão política dessa atitude de punir criminalmente o autor do fato, e o interesse na punição, em que o crime não fique impune. E dentro desses casos, que são raríssimos, são aqueles poucos em que o interesse político fala mais alto. Então, confere-se ao ministro da Justiça, a autoridade que exerce cargo eminentemente político
manifestar-se a respeito. Mas são raríssimos mesmo os casos e tem que ser, quanto mais raro, melhor, porque, de fato, tem que se limitar ao máximo, prestigiar esse tipo de contingência política em algo mais importante, que é a persecução penal. De qualquer forma, esse é o fundamento. Natureza jurídica é a mesma da representação, pessoal. Então, qual seria a resposta aqui? Pergunto, é fácil, hein? Natureza jurídica da requisição do ministro da Justiça. O que você vai responder? Condição de procedibilidade. Ou condição específica da ação penal, não é? Condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Legal. Prazo. Qual é o prazo da representação? O legislador silencia e a resposta é: ela não tem prazo. Não tem. Não há prazo para a representação. O que não quer dizer que ela possa ser efetuada ad eternum. Ela em si não tem prazo. Porém, observa-se um limite que é a extinção da punibilidade, que pode se dar, por exemplo, pela prescrição. Em outras palavras, embora a requisição não tenha prazo, pode ser apresentada enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade. Ela em si não tem prazo, mas há um limite para sua ocorrência, quanto não se der a extinção da punibilidade. Há uma corrente minoritária, Defensoria Pública é a corrente que você tem que sustentar. Há uma posição minoritária que diz: prazo decadencial de 6 meses por analogia à representação. Corrente minoritária, bem minoritária, bem minoritária. Prazo decadencial de 6 meses por analogia à representação. Para a Defensoria é o caminho. Caráter vinculatório. Tem ou não? A representação não possuía. E a requisição tem ou não tem caráter vinculatório? Tem ou não tem caráter vinculatório? Ou seja, uma vez apresentada a requisição do ministro da Justiça, ela obriga o MP a oferecer denúncia? O nome poderia até sugerir que sim, requisição. A gente subentende aí uma ordem que deve ser cumprida. Mas não há, em absoluto, o tal caráter vinculatório. Não há por quê, gente? Não há. Primeiro porque ela é uma condição da ação, não uma exigência. A natureza jurídica já responde. Não há caráter vinculatório porque se trata de uma condição da ação. Segundo, como vimos, ela funciona como uma autorização e não como uma determinação. Então, é uma condição da ação. Portanto, não é ordem, é uma condição da ação. Segundo, é uma autorização para, não uma obrigação de que faça isso ou aquilo. E terceiro, os terceiros a gente puxa da Constituição. Terceiro, o MP possui independência funcional, princípio da independência funcional. Princípio da independência funcional, liberdade de convicção do Ministério Público. Então, não há caráter vinculatório. Apesar do nome requisição, não possui caráter vinculatório. Mais importante de todos é o último argumento, não há dúvida, né? O MP possui independência funcional. Finalizando, retratabilidade. É possível que o ministro da Justiça volte atrás? É possível que o ministro da Justiça, que ofereceu a requisição, mude de ideia e volte atrás? É ou não? A maioria da doutrina, e sugiro que vá por esse lado aí, a maioria da doutrina diz que é possível sim a retratação por analogia ao artigo 25 do CPP, que fala da retratação da representação. Portanto, ela seria retratável até o oferecimento da denúncia. Sim, é possível por analogia ao artigo 25 do Código. Ela pode haver a retratação até o oferecimento da inicial. Tá bom, gente? Tranquilo? Parece correta essa posição, né?
já que há um enfoque político, não é? Nesses casos, pode ser que o ministro da Justiça requisite e veja que politicamente a medida foi terrível, então, portanto, correto. A possibilidade é que ele volte atrás, mas, se é por analogia ao artigo 25, ele tem que voltar atrás antes do MP oferecer denúncia. Se o MP já ofereceu, tarde demais. Muito bem, meus amigos. Voltando aqui algumas telas, só para o contexto da matéria. Já vimos as espécies e agora, depois do estudo das espécies, a denúncia. Olha o tema importante aí, hein? Denúncia, petição inicial dos crimes de ação pública. Vamos lá. Agora o tema é denúncia. Denúncia. Vamos falar dos requisitos e depois do prazo, né? A questão dos requisitos vai ser uma longa análise aqui, dada a complexidade do tema. Requisitos e depois prazo. Vamos lá, cadê a tela nova? Achei. Denúncia, estamos todos cansados de saber, é a petição inicial dos crimes de ação penal pública. Denúncia é isso, gente, é petição inicial. Seus requisitos estão os mais importantes no artigo 41 do CPP, mas há outros detalhes formais que se baseiam no 282 do CPC. Então, a base dos requisitos da denúncia resulta da conjugação desses dois artigos, não é? O 41 do CPP, a essência está ali, e o 282 do CPC. 282 do Código de Processo Civil. E aí tem no 282 do CPC são aquelas questões mais formais, não é? Tipo endereçamento, pedido de citação, pedido de condenação, não é? Que o 41 não se preocupa em destacar, mas o CPC retrata bem. Agora, do 41, quais são os requisitos? Vamos lá. O Código, no artigo 41, começa com a menção à exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. Exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. Esse é o cerne de uma denúncia. A narrativa, né, exposição, narrativa, enfim, descrição, a narrativa do fato criminoso imputado ao agente. A narrativa, a exposição do fato criminoso imputado ao agente. Esse é o cerne, gente, de toda e qualquer denúncia, porque é aí que está exatamente aquilo que o agente é acusado. É a partir dessa descrição que o MP faz na peça inicial que o acusado irá elaborar sua defesa. Aliás, é importante e não só por isso. A descrição dos fatos contida na inicial é importante para, número 1, anota que isso daí merece aí merece o seu registro. Ó. A descrição dos fatos é importante, número 1, para o exercício do direito de defesa. Para que alguém se defenda, precisa entender do que está sendo acusado. Não é? Então, a narrativa tem que ser clara, objetiva, descrevendo de maneira adequada o fato. Então, é importante, 1, para o exercício do direito de defesa, e 2, para delimitar os fatos trazidos à apreciação do judiciário. Delimitar os fatos trazidos à apreciação do judiciário. Então, 1, é a base para o direito de defesa. 2, estabelece os limites daquilo que é o fato trazido para apreciação do judiciário. Muito bem.
essa descrição, essa narrativa, deverá ser, a narrativa deverá ser clara, objetiva e completa. Clara, objetiva e completa. Gente, o requisito da clareza é sumamente importante, sobretudo no que se refere à questão do exercício do direito de defesa. É preciso que a imputação seja clara para que o acusado possa bem compreender o teor da acusação. Ninguém se defende no vácuo, no escuro. Ninguém se defende se a descrição for obscura, se for confusa. Aliás, outra informação valiosa. Quando que uma denúncia é inepta? A inépcia é causa de rejeição. Inépcia é causa de rejeição. Quando que uma denúncia é inepta? Que tipo de defeito na inicial acarreta a inépcia de uma denúncia? Coloca isso na cabeça, ó. Só há inépcia da inicial. Só existe inépcia, só há inépcia da inicial se o defeito nela verificado comprometer o exercício do direito de defesa. Só há inépcia da inicial se o defeito nela encontrado comprometer o exercício do direito de defesa. Esse é o norte, é a diretriz que a gente tem que seguir para saber se a denúncia é inepta ou não. Porque às vezes pode ser que a inicial não esteja, digamos assim, um primor. A petição inicial, no caso concreto, pode não ter sido elaborada com aquele esmero com qual costuma atuar o promotor. Pode ser que haja ali alguns defeitos. De repente, uma data ali, que o horário, ao invés de junho, saiu julho, sei lá, confundiu, qualquer coisa assim. Não é? Trocou a data da assinatura da denúncia, da data do final, São Paulo tal, ou comarca tal, dia tal, errou o dia. Bom, sei lá. O fato é, esse tipo de defeito jamais gerará inépcia, a não ser que comprometa de alguma forma o direito de defesa do réu. Então, há defeitos na inicial? Sim. Detectei quais são esses aqui. Ótimo. Algum deles, ou eles num conjunto, compromete, viabiliza, atrapalha o exercício do direito de defesa? Não. Pode receber a denúncia. Sim, atrapalha, compromete, fica confuso, não dá para entender bem. Pode rejeitar, porque esta denúncia é inepta. Essa denúncia é inepta. Normalmente, os alunos perguntam nesse momento, poderia fazer como o juiz faz no processo civil? Mandar o autor emendar a petição inicial? Sem o menor problema, dá para aplicar analogicamente o CPC e mandar emendar a inicial. Só que aqui a linguagem no penal, a gente não fala em emenda inicial, a gente fala em aditamento, né? Pode o juiz devolver os autos ao MP para aditar a denúncia e corrigir aquele defeito? Lógico que pode. É a emenda inicial, é isso, né? É a emenda inicial. Mas é o juiz que de plano não decide, se rejeita ou recebe, e em vez disso devolve para o MP efetuar o aditamento. Possível? Perfeitamente possível, comum. E se o juiz não fizer isso, também não vai mudar nada. Porque o MP oferece a denúncia, ela é inepta, porque não permite corretamente compreender o teor da acusação, o juiz rejeita. O que o MP faz? Propõe outra, corrigindo o defeito. Não é isso? Então, já que o MP pode propor outra corrigindo o defeito, então melhor, o juiz manda o MP aditar, o MP adita e tudo bem. Se o MP não aditar, o juiz rejeita, aí azar do membro do Ministério Público. Fechado, meus amigos? Então é isso, ó. Inépcia pressupõe comprometimento ao direito de defesa. Do contrário, é um erro formal que pode ser corrigido sem a necessidade de rejeição. Mas veja, consignou-se aqui então que a narrativa deve ser clara, objetiva e completa. Essa questão da completude é bom assinalar. Completa no sentido de narrar todas as elementares e circunstâncias relevantes do fato criminoso. Não é contar a história da vida, tudo o que aconteceu naquele dia na vida do réu, desde o momento que acordou até o momento que ocorreu o crime e tal, o que tomou de café da manhã. Não, pelo amor de Deus. O Ministério Público não pode, na denúncia, perder-se em detalhes supérfluos.
Aquilo que nada tem a ver com fato criminoso não deve figurar, não deve figurar. Tem promotor que às vezes gosta de citar doutrina na denúncia, com todo respeito, errado. Para que cita a doutrina nas alegações, cita a doutrina nas razões de recurso ou contra razões de recurso? Na denúncia não. A denúncia deve se limitar à descrição do fato. Então, completa no sentido de inserir todas as elementares e circunstâncias relevantes do fato criminoso. Daqui a pouco a gente detalha mais a questão das circunstâncias, né? Mas deixa eu só fixar essa questão. Então, nada de doutrina, pelo amor de Deus, na denúncia, hein? Totalmente inadequado. Se colocar muita doutrina, pode ficar inepta a denúncia, hein? Porque você tem que pensar o seguinte: a denúncia é uma peça que deve ser compreensível, não só ao advogado do réu, mas a ele, réu, pessoalmente. Outro comentário com base nisso, que você tem que se atentar na hora do concurso. Porque no concurso, lógico, você não vai citar doutrina, porque você não tem doutrina ali para reproduzir, não é? Ah, professor, mas eu posso citar um autor que eu sei de cabeça? Se a peça for denúncia, pelo amor de Deus, hein? Tá louco, não tem que fazer isso. Agora, outro detalhe, expressões latinas na denúncia. Latim, tem um monte de expressão jurídica em latim. Posso colocar na denúncia? Evite a todo custo. Lembra, a denúncia deverá ser compreensível não só ao defensor, mas também ao réu, que vai receber uma cópia, contra a fé, né? Ele vai receber uma cópia da denúncia. Então, evitar ao máximo expressões latinas. Na denúncia, em concurso, não coloca nenhuma, não coloque nenhuma expressão latina na denúncia, na peça, nenhuma, tá bom? O examinador vai tirar algum pontinho se você colocar a expressão latina, porque ele vai falar, esse daqui não sabe que a denúncia vai ser lida pelo réu, e que, portanto, tem que ser clara e escrita, redigida em vernáculo, né? Fechado? Bom, agora a questão das elementares e circunstâncias, não é? Já sabemos, estudamos em penal, elementares são todos os dados essenciais da figura típica, sem os quais o crime não existe, e circunstâncias são os dados acessórios, que interferem onde? Na pena. Mas existem uma infinidade de circunstâncias. Existem qualificadoras, privilégios, causas de aumento, diminuição, agravantes, atenuantes, circunstâncias judiciais, enfim, uma infinidade de circunstâncias. Quais a denúncia deve obrigatoriamente descrever? Quais são aquelas que obrigatoriamente devem figurar na inicial? Quais são? Muito bem. As circunstâncias que obrigatoriamente devem ser descritas na inicial, tanto são de descrição obrigatória que, se não descritas, o juiz fica impedido de reconhecê-las, são as qualificadoras, as causas de aumento de pena e ainda, veja, as agravantes relacionadas com o fato, não a reincidência, não é, que é relacionada com o agente, as agravantes ligadas ao fato. Então, qualificadoras, causas de aumento e agravantes ligadas ao fato. Qualificadoras, causas de aumento e agravantes ligadas ao fato. Todas as outras circunstâncias, pessoal, então, privilégio, causa de diminuição, atenuante, a reincidência, que é uma agravante subjetiva, todas as outras o juiz pode reconhecer na sentença ex officio. Portanto, não é obrigatório que figurem, que sejam descritas na denúncia. Tá bom? Só tem uma exceçãozinha, hein? Tem uma causa de diminuição que o MP é obrigado a descrever na denúncia, mas não é porque ela diminui a pena, não. É porque ela interfere diretamente no enquadramento legal e na natureza do crime, que é a tentativa. Tentativa reduz a pena, a gente sabe. Também estudamos em penal. Mas, de qualquer maneira, a obrigação de inserir a tentativa na descrição da denúncia decorre do fato dela interferir na natureza do fato. Se é tentativa de homicídio, lesão corporal, por exemplo, né? Quer dizer, é fundamental.
E, eventualmente, acidentalmente, ela é uma causa de diminuição. Então, a gente pode dizer, essa é uma causa de diminuição que o MP é obrigado a inserir na denúncia. Tirando a tentativa, só qualificadora, causa de aumento, agravante e objetiva. E veja, em reforço essa ideia, né, tem esse raciocínio processualístico, digamos assim. Quando a gente diz que qualificadora, causa de aumento e agravante e objetiva são aquelas que a denúncia deve obrigatoriamente descrever, estamos também afirmando com isso que o juiz não pode reconhecê-las na sentença sem a descrição na inicial. Por isso que a inicial obrigatoriamente deve inseri-las, porque é a única maneira de permitir que o juiz as reconheça na decisão. Aí vem a dúvida. Se o juiz, ao lavrar a sentença, detecta alguma qualificadora, causa de aumento, agravante objetiva, que o MP não descreveu na denúncia, que atitude deve tomar o juiz? Pode declará-las, reconhecê-las de ofício? Não pode. Então, é obrigado a julgar impedindo o reconhecimento? Melhor para o réu, então? Também não é assim, tem um meio termo. Qual é o meio termo? Se o juiz observa que a inicial não descreve, não contém qualificadora, causa de aumento ou agravante objetiva, o que o juiz faz? Determina ao MP o aditamento. Determina ao MP o aditamento. Fundamento desta determinação? Fundamento dessa determinação é o artigo 384, que disciplina o instituto da chamada mutatio libelli. Mutatio libelli. 384, que disciplina a figura da mutatio libelli. Muito bem. Tranquilo, anotaram aí? Mutatio libelli. Então o juiz percebeu a qualificadora, opa, tem qualificadora que o MP não descreveu, vou reconhecer na sentença. Não pode, o MP tem que aditar. Não só isso, né? O 384 refere-se a uma série de providências que serão tomadas. O aditamento do MP é a primeira dessas várias providências, né? Essa matéria está na outra frente de processo penal, por isso que a gente só fala aqui, né, de maneira bem rapidinha, tá bom? Galera, o primeiro requisito, então, você vê aí na tela a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. Há alguns cuidados que esse requisito enseja. Vamos anotar, então, algumas observações. Vamos lá? Observações. Primeira. A primeira observação diz respeito justamente ao crime tentado. Crime tentado. E a observação é a seguinte. A inicial deve descrever, crime tentado, a inicial deve descrever todos os requisitos da tentativa, vírgula, deve descrever todos os requisitos da tentativa, vírgula, em especial, quais circunstâncias alheias à vontade do agente, em especial, quais circunstâncias alheias à vontade do agente o impediram de consumar o fato. Em especial, quais circunstâncias alheias à vontade do agente o impediram de consumar o fato. Isso é fundamental, porque se o Ministério Público se propõe a imputar ao agente a tentativa de algum crime, mas não indica na denúncia quais circunstâncias impediram a consumação, não será esta a narrativa de um crime tentado. Poderá ser, sim, um caso até de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, em que não se pune a tentativa, só os atos anteriores. Então é imprescindível dizer quais circunstâncias alheias à vontade do agente o impediram de consumar a infração, tá bom? Imprescindível. Esquecer isso na prova, tá, pelo amor de Deus, né? Precisa dizer, por que não conseguiu matar a vítima? Porque foi desarmado, porque a vítima correu e se abrigou, porque acabaram os projéteis e ele errou todos os tiros, porque terceiros prestaram socorro eficaz e a vítima sobreviveu? Bom, sei lá, tem que dizer o que foi, obrigatoriamente. Senão não haverá verdadeiramente a descrição de tentativa, podendo se tratar de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.
Segunda observação. Concurso de pessoas. A denúncia deve narrar qual a conduta praticada por cada um dos envolvidos. A inicial deve narrar qual a conduta praticada por cada um dos envolvidos. É óbvio, porque não é a única forma de permitir que todos os imputados se defendam é termos uma acusação que descreve o que cada um fez, qual foi a contribuição que cada um dos acusados deu ao fato criminoso. E a partir desse detalhe, dessa descrição individualizada, é que cada um dos acusados poderá exercer o seu direito de defesa. Isso é o mesmo que dizer que não se admite, salvo em casos excepcionais eu vou falar, mas não se admite a princípio a chamada denúncia genérica. Não se admite a princípio a chamada denúncia genérica. E o que seria essa denúncia genérica? A denúncia que descreve o fato sem indicar o que cada um fez. Denúncia genérica descreve o fato, mas não indica o que cada um fez. Não se admite a denúncia genérica. Não pode. Salvo em crimes societários e multitudinários. Salvo em crimes societários e multitudinários. E o que nós vamos entender por cada um deles? Crime societário é aquele praticado por pessoas físicas, não tem nada a ver com responsabilidade da pessoa jurídica, isso aí eu vou falar depois até. Praticados por pessoas físicas no desempenho de alguma atividade empresarial. Pode ser um crime contra a ordem econômica, contra a ordem tributária, contra o consumidor, enfim, crimes praticados por pessoas físicas no desempenho de atividade empresarial. E os multitudinários, aqueles cometidos por multidão em tumulto, a briga de torcida aí. Então, societários e multitudinários. Nesses, então, os tribunais toleram a denúncia genérica, mas que fique claro, hein? Se a inicial não irá indicar exatamente o que cada um dos acusados fez, será imprescindível nesses casos que, durante a instrução, fique provada qual foi a conduta de cada um dos envolvidos. Se até o final do processo continuar naquela dúvida, sem saber exatamente o que cada um fez, haverá absolvição por falta de provas. Quer dizer, admite-se a denúncia genérica, mas jamais uma sentença genérica. A sentença terá que ter meios de individualizar a conduta. Do contrário, o caso será de absolvição. Na sentença, a individualização da conduta é indispensável, inegociável. Não precisa ser uma individualização super detalhada, né? O que fez? Abriu o carro, foi gol, andou, caminhou, deu 3 passos, virou à esquerda. Não, peraí, não precisa ter tudo isso. Mas o mínimo de indicação de como o sujeito contribuiu para que o crime ocorresse, isso é fundamental na denúncia, tá certo? Se você for prestar uma prova para a Defensoria Pública, o que você vai dizer da denúncia genérica? Você vai dizer que isso não se admite em lugar nenhum. Você vai dizer, denúncia genérica é uma ofensa ao princípio da ampla defesa, seja qual for a infração. Seja crime societário, seja crime multitudinário, o MP só poderá denunciar quando tiver condição de descrever o que cada um fez. Tá bom? A Defensoria, pelo amor de Deus, seja radical nesse ponto. Não tem negócio, não tem conversa. Tá bom? Não há margem aqui para uma convergência. É denúncia com descrição individualizada, ponto.
Fechado? Bom, haverá outras observações, mas antes o colega vai formular uma dúvida, não é mesmo? Tem uma perguntinha aqui para fazer? Crimes multitudinários, caso de linchamento, não é? A moça que foi linchada no Guarujá, isso, no Guarujá, aqui em São Paulo, né? Sem dúvida, praticado por uma multidão, num tumulto que houve porque pensaram que era, não é, uma sequestradora de criança, né? Alguma coisa assim, né? Coisa terrível, parece que já tem gente presa preventivamente, né? Já se decretou aí prisão preventiva de alguns. Você imagina, vai ser difícil para o Ministério Público, quando receber a investigação, conseguir exatamente individualizar a conduta, né? A não ser que a polícia faça um trabalho super detalhado e consiga dizer, olha, o fulano foi quem deu o chute na cabeça, Beltrano foi quem deu o soco na costela, o outro foi o primeiro a empurrá-la. Ou o outro lá foi quem falou, lincha, 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 incentivando os demais. Isso seria o ideal, né? Se a investigação trouxesse esses elementos, excelente, porque aí o MP terá a condição de delimitar, individualizar a conduta de cada um. Do contrário, não havendo essa possibilidade, crime multitudinário, pode haver a denúncia genérica. Mas lembra, né? Para condenar tem que conseguir individualizar, né? Nesse caso iria a júri. Enfim, seria necessário ao final a individualização. A próxima observação, agora sim, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tem um comentário que é bem relevante sobre uma característica da denúncia, se deve ou não haver. Vamos lá, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós sabemos que no direito brasileiro a responsabilidade da pessoa jurídica é possível num caso. Qual? Constituição, segundo a doutrina, autoriza em 2, mas a lei só regulamentou um deles. Crimes ambientais. Crimes ambientais. Tudo bem, isso aí foi só aquela lembrança obrigatória, né? O dever de ofício. Agora, o que nos interessa? A dúvida é, a denúncia pela pessoa jurídica, a denúncia, perdão, contra a pessoa jurídica, deve incluir no polo passivo. A denúncia deve incluir no polo passivo a pessoa jurídica, mais a pessoa física corresponsável pela infração, ou é possível, em tese, incluir só a pessoa jurídica? Se a gente disser que o correto é o caminho de cima, só é válida a denúncia se incluir junto com a jurídica uma física, num caso em que o inquérito policial é relatado e não houve a descoberta de quem foi o funcionário ou dirigente da empresa que colaborou com o fato, o caso terá que ser de arquivamento. Desculpa, pessoal, a voz está falhando um pouquinho. Agora, se a gente admitir que só a pessoa jurídica possa figurar no polo passivo, aí não tem problema. Concluiu o inquérito policial, não se descobriu quem foi o funcionário ou dirigente que colaborou com o fato, que autorizou aquela ação praticada pela pessoa jurídica, ok, denuncio só ela. Pode ou não? Pode ou não? Olha, o STJ formou uma jurisprudência adotando a chamada teoria da dupla imputação. Essa teoria, pessoal, diz justamente que só é válida a denúncia contra a pessoa jurídica se no polo passivo figurar alguma pessoa física corresponsável. Teoria da dupla imputação. Só é válida a denúncia contra a PJ se no polo passivo figurar alguma pessoa física corresponsável pela infração. Ah, professor, eu não posso pegar lá os estatutos sociais e processar o diretor, o presidente, o sócio? Não, isso não. Pelo amor de Deus, isso aí é responsabilidade objetiva. Você tem que saber quem efetivamente colaborou. O dirigente que autorizou, por exemplo, despejar a poluição no rio. O funcionário que foi lá e despejou os dejetos no rio, poluindo, por exemplo. Você precisa saber quem foi. Então, para o STJ, com base na teoria da dupla imputação,
Tem que ser os dois. Então, partindo dessa premissa, chega o inquérito policial. Só a pessoa jurídica foi identificada, mas nenhum funcionário ou dirigente corresponsável. Para o STJ, se o MP oferecesse denúncia só contra a PJ, o que aconteceria? Denúncia seria inepta, porque não respeitou a teoria da dupla imputação. O Supremo Tribunal Federal, porém, não adota essa teoria. O ano passado, inclusive, num acórdão relatado pela ministra Rosa Weber, o Supremo derrubou uma decisão do STJ que havia rejeitado denúncia com base na teoria da dupla imputação. Então, o Supremo, para o STF, não há nenhuma obrigação, seja na Constituição, seja na lei ambiental, de que no polo passivo figure também a pessoa física. O Supremo considera válida uma denúncia imputada, uma denúncia que figura no polo passivo só a PJ. Para o Supremo é válida. Para o STF é válida. No MP a gente comemorou, né, bastante essa posição, lógico, né? Porque realmente tem casos que a investigação acaba não revelando qual foi a pessoa física corresponsável. Defensoria Pública, não, ruim, né? Posição ruim. Então, MP e magistratura, galera, é a posição do Supremo, tá? MP e magistratura é a posição do Supremo. Defensoria é a antiga posição do STJ, porque quando o Supremo quebra algum tipo de orientação que o STJ adotava, o STJ não fica dando murro em ponta de faca. O STJ revê o seu posicionamento e se adequa à jurisprudência da Suprema Corte. Então, não vou dizer assim, para a Defensoria, adote a posição do STJ, porque o STJ, a tendência é abandonar essa posição. Adote a antiga posição do STJ, digamos assim, de que o caminho é a teoria da dupla imputação, mas saiba, o Supremo não acolhe a teoria da dupla imputação, tá bom? Esse é o... Está faltando, eu não vi um concurso do Ministério Público ainda que caiu uma pessoa jurídica, um crime ambiental para você denunciar a pessoa jurídica. Eu, se fosse vocês que querem prestar concurso do MP, eu treinaria uma denúncia contra a pessoa jurídica. Não tenho dúvida. Faria, não, treino, pô. Aprende a fazer denúncia, não é? Tem que fazer esse treino meu para o MP, não é? E coloca ali a pessoa jurídica. Magistratura também. Treina ali uma sentencinha contra a pessoa jurídica, né? O MP denunciou, sei lá, a empresa X pelo crime de poluição, treina a elaboração da sentença, você que vai prestar concurso para a magistratura, tá legal? Fica aí como sugestão, né? Tem que treinar as peças, insira isso. Porque se cair, eu tenho certeza, a maioria dos alunos vão acabar se atrapalhando um pouquinho. Sei que já tem um treino anterior, certamente estará em vantagem. Próxima observação, pessoal. A próxima diz respeito ao crime culposo. Crime culposo. A denúncia deve indicar e descrever. Indicar e descrever em qual modalidade de culpa o agente incorreu. Indicar e descrever em qual modalidade de culpa o agente incorreu. Em qual modalidade de culpa o agente incorreu. Então, ela tem que dizer se foi imprudência, se foi negligência ou imperícia, e mais que isso, explicar em que ela consistiu. Imprudência consistente em, negligência consistente em, imperícia, uma vez que, fundamental, senão haverá inépcia. Tá bom? Tem que dizer se foi imprudência, se foi negligência, se foi imperícia, e explicar por que houve alguma dessas modalidades de culpa. Se não fizer isso, inépcia da inicial. Bom, próxima observação, bem simples também, a gente nem demora muito na próxima. Desacato e injúria. A injúria, como regra, é de ação privada, mas existem vários casos em que a ação é pública, por exemplo, a injúria racial, não é? Desacato e injúria, o que há de relevante para se comentar? É só para esclarecer uma dúvida. Normalmente, desacato e injúria são cometidos através de expressões ofensivas, expressões... não é? Que não são, digamos assim, um vocabulário muito elegante.
na denúncia, coloco o palavrão ou descrevo de uma maneira um pouquinho mais elegante? Vai o palavrão mesmo? Coloca lá. Sujeito vendo o seu carro sendo multado pelo funcionário municipal, disse para o funcionário introduzir a caneta no orifício anal, realizando movimentos helicoidais. Não, é assim que fala? Não. Não, não é isso não. A inicial deve transcrever literalmente. A inicial deve transcrever literalmente as expressões ofensivas. Deve descrever literalmente as expressões ofensivas. Ipsis literis, põe entre aspas, obviamente, né? Põe entre aspas, mas descreve literalmente. Última observação, antes da última observação, o Paulo César mandou um tweet interessante, ele falou que caiu ontem uma prova, é isso? Ele disse assim, professor, caiu a denúncia contra a pessoa jurídica no TJ do Paraná ontem. Colocou entre parênteses, dupla imputação. E agora, anula ou já era? Paulo, não entendi bem, mas parece assim, então teve uma prova ontem, magistratura do Paraná, e uma das perguntas no teste caiu sobre responsabilidade da pessoa jurídica, e o gabarito seria a teoria da dupla imputação. Alguém viu isso? Alguém sabe dessa prova? Não. Será isso? E ele colocou aqui, primeira fase, né, numa outra mensagem. Bom, Paulo, não sei, não estou sabendo. Eu posso dizer o seguinte, hein? Se colocou no gabarito teoria da dupla imputação, com a decisão do Supremo Tribunal Federal ano passado, é fácil anular essa pergunta, né? Pelo menos tem fundamento para anular. Eu diria para você, candidato que, enfim, ficar por uma e tiver uma situação como essa, dá para recorrer facilmente ao CNJ, caso a própria banca não anule. Acho que a banca, sendo realmente o que aconteceu aqui no teu relato, Paulo, confio, mas é que eu só não li a pergunta, então fico um pouquinho receoso, né, de comentar, mas a gente pode aproveitar para ainda colocar isso como uma questão, como um comentário aberto, genérico, teórico, né? Quer dizer, se cai num concurso e dá numa primeira fase gabarito, teoria da dupla imputação, que era a posição do STJ, você que respondeu outra coisa, mas tem motivo fácil aí para anular. Lembre-se, diretriz do CNJ para concursos da magistratura e diretriz do CNMP para concursos do Ministério Público. Primeira fase, lei, texto de lei, Constituição e súmula de Tribunal Superior. O examinador não adotou essas diretrizes e resolveu colocar a questão polêmica, já fica fácil anular, porque tem diretriz dos conselhos nacionais, né, da magistratura, o CNJ e o Conselho Nacional do MP, justamente obrigando a banca a seguir esse critério, para não dar esse tipo de problema, né? Coloca uma resposta na primeira fase, que é jurisprudência, ainda que seja majoritária. Mas essa é a antiga majoritária, né? Porque era do STJ, agora o Supremo derrubou. Tá bom? Paulo, se é o teu caso aí, se você está precisando dessa resposta, desse pontinho aí, legal. Eu acho que você não deveria hesitar em correr atrás do seu direito. Meus amigos, agora a última observação, a respeito a esse tema aqui, ó. Denúncia genérica, né? Colocar até entre aspas, né? Porque o nome, digamos assim, muito mais um apelido para a discussão do que o nome técnico do que se debaterá. Denúncia genérica. No concurso, o examinador usa normalmente o termo denúncia genérica. Agora, denúncia genérica, na verdade, é a possibilidade... Não, perdão, denúncia genérica a gente já viu. Desculpa, gente, falha nossa. Denúncia alternativa. Ou o pessoal que usa caderno vai ficar bravo comigo, hein? Já tinha colocado genérica, vai ter que riscar, colocar alternativa. Ele não ia riscar. Ele ia colocar o branquinho depois, porque o teu caderno é bem feitinho, né? Mó bonitinho. Mas aí você ficou meio constrangido que eu fiquei olhando aqui, você riscou, né? Eu percebi. Eu senti um certo constrangimento, a pressão para riscar. Temor reverencial. Eu senti o temor reverencial, mas você riscou, não tem problema. Mas isso daí tem um valor didático. Quando você estiver estudando, você vai falar, o que é isso aqui no meu caderno, esse risco, essa bagunça? Vai chamar a sua atenção para um tema que é importante. Tá bom? Desculpa, foi mal. A denúncia alternativa, na verdade, é a imputação
Imputação alternativa. A imputação alternativa na denúncia. E esta imputação alternativa pode se dar no plano objetivo ou subjetivo. Gente, olha, nós vamos discutir se pode fazer isso, tá? A denúncia alternativa é um tema polêmico. Mas primeiro eu preciso explicar o que é. Imputação alternativa na denúncia. Pode ocorrer no plano objetivo ou subjetivo. No plano objetivo, imputa-se mais de um fato em caráter alternativo ao agente. Mais de um fato em caráter alternativo. Fato 1 ou fato 2. No plano subjetivo, imputa-se o mesmo fato a mais de um agente, em caráter alternativo, agente 1 ou agente 2. Olha, a imputação alternativa no plano objetivo não é concurso de crimes não, hein? O MP não vai acusar o réu de ter feito 2 ou 3 ou 4 coisas, ele vai dizer que o réu fez uma coisa só, crime A ou crime B. E no plano subjetivo não é concurso de pessoas, não são comparsas não. Concurso de crimes e concurso de pessoas é imputação cumulativa. Nós estamos aqui para debater a imputação, agora para debater a imputação alternativa. Foi uma só pessoa, A ou B. Foi um só crime, X ou Y. Exemplo, no plano objetivo, que é até uma situação comum. Imagine que um inquérito policial retrate um sujeito que foi preso em flagrante dirigindo um carro furtado horas atrás. Muito bem. Com certeza esse sujeito cometeu algum crime. Agora, qual foi o crime que ele cometeu se ele foi surpreendido dirigindo um carro furtado horas atrás? Se foi ele que subtraiu, ele cometeu furto. Mas se ele não subtraiu e recebeu o carro do autor do furto, do furtador, pelo fato de conduzir o carro sabendo que era produto de crime, qual é o delito em que ele incorre? Receptação. Aí você vai no inquérito ver o que a vítima falou. Aí a vítima diz, olha, eu não vi o carro sendo subtraído, eu estacionei, fui fazer compras, quando eu voltei o carro não estava lá. Você vê câmeras, pega lá as câmeras dos edifícios próximos, nenhuma consegue captar claramente a imagem do sujeito que entrou no carro e levou o carro embora. Bom, que ele cometeu furto ou receptação é certo, você só não sabe bem qual. Adotando a imputação alternativa, o que você faz? Denuncia pelos dois. Denuncia o acusado por furto ou receptação. E durante a instrução criminal, um deles tem que ficar provado. E o detalhe da imputação alternativa é, lá no final você vê mais claramente a consequência dela. O juiz, se condenar por um crime, é obrigado a absolver pelo outro. Se condenar pelo furto, tem que absolver a acusação contra a receptação, porque quem comete o furto não pode ser receptador. E se condenar pela receptação, tem que absolver pelo furto. Quer dizer, condenou por um, obrigatoriamente absolve o outro. É impossível a imputação cumulativa. Só um crime foi cometido, reconhecendo-se que houve um, o outro fica eliminado. Condena por um, absolve pelo outro. Ou, lógico, absolve pelos dois. Se a prova mostrar que não foi nem o autor da subtração e nem sabia que era carro furtado, absolve pelos dois. Tá bom? Mas o fato é, se condenar por um, tem que absolver pelo outro. E a imputação alternativa no plano subjetivo. Imagine que a polícia para um automóvel, faz uma busca pessoal no interior do automóvel e encontra no banco de trás uma porção de droga. O motorista diz, pertence ao passageiro. O passageiro diz, não, pertence ao motorista. Uma única porção de droga encontrada. Quem é o autor do crime de porte de droga ou transporte da droga para consumo pessoal? É o motorista ou é o passageiro? Bom, não sendo possível verificar exatamente quem foi, o MP adotaria a imputação alternativa. Mas demonstrou-se que a droga pertence ao passageiro, absolve-se o motorista e vice-versa.
Compreenderam a imputação alternativa? Pode ou não pode? E no concurso, se nós formos indagados a respeito da validade dessa postura processual, dessa técnica processual, o que se sugere? Concordar ou não? Pessoal, deixa eu colocar aqui as duas correntes rapidamente na lousa e depois eu respondo. E aí no concurso, né, o que a gente diz? Mas eu cito aqui, como representantes de cada uma dessas posições, eu cito primeiro a professora Ada Pellegrini Grinover, uma prestigiadíssima professora de processo civil e processo penal, enfim, uma processualista conhecida no Brasil inteiro, não é? A professora Ada Grinover diz o seguinte: a denúncia alternativa representa uma acusação incerta. Representa uma acusação incerta. E, portanto, compromete o direito de defesa. E, portanto, compromete o direito de defesa. Representa uma acusação incerta e, portanto, compromete o direito de defesa. Então, a professora Ada Grinover, obviamente, é contra. Ela entende que não se admite a imputação alternativa na denúncia. Ela coloca a questão sob o plano do direito de defesa, né, do princípio da ampla defesa. Segunda posição, tem como principal defensor o professor Afrânio Silva Jardim. Também outro conhecidíssimo processualista penal, né? Membro do MP do Rio de Janeiro. Imagino que o professor Afrânio já deva ter se aposentado aí a essa altura, mas não sei te dizer. O conheci em algumas palestras, assim, na época ele ainda era promotor de justiça. Aliás, ele sempre levantou esse tema como sua grande bandeira, né? Uma tese que ele sempre insistiu bastante, é da imputação alternativa. De qualquer maneira, em síntese, qual é o pensamento? A denúncia alternativa não é proibida por lei, e não viola, não é proibida por lei e não viola o princípio da ampla defesa, pois não é proibida por lei, não viola o princípio da ampla defesa, pois não inviabiliza, apenas dificulta a defesa do réu. Não inviabiliza, apenas dificulta a defesa do réu. Então, o professor Afrânio destaca, não tem nenhum impedimento do CPP e não há que se falar em ofensa à ampla defesa. Quer dizer, vai ser mais difícil, mas não vai ser impossível defender-se. Basta que a denúncia descreva claramente quais foram os fatos alternativamente imputados. Quando tendo uma descrição clara, será possível que o agente se defenda, não é? Bom, de qualquer maneira, no concurso agora, onde ficamos? Posição da Ada, posição do professor Afrânio. Minha sugestão geral, aquela sugestão geral, sem prejuízo do examinador, tem uma opinião diferente, que você vai seguir, óbvio, é inclusive para provas do MP, primeira posição. Eu sugiro, inclusive para provas do MP, primeira posição, de que não cabe denúncia alternativa, porque é a posição mais seguida, né, de que não cabe denúncia alternativa. Muito bem. A jurisprudência, faço aqui um registro, já chegou a admitir denúncia alternativa quanto a qualificadoras, enfim, quanto às circunstâncias do crime. Às vezes o Ministério Público, ele descreve que o crime foi praticado por essa ou aquela circunstância, com base nessa ou naquela qualificadora. Aí a jurisprudência tolera. Os tribunais toleram a imputação alternativa no tocante às circunstâncias do crime. Ok, então complementa isso. Então, como regra, não, salvo no que se refere às circunstâncias do crime.
Você imagina um processo, só para ilustrar, uma investigação, um inquérito, instaurado para apurar um homicídio. Uma testemunha diz que o crime foi praticado por um motivo banal. Outra diz que o crime foi praticado por um motivo diferente, um motivo torpe. Motivo banal é o mesmo que motivo fútil, que não se confunde com motivo torpe, abjeto, ignóbil. O promotor vai oferecer denúncia. Ele tem uma dizendo que foi um motivo fútil, outra dizendo que foi um motivo torpe. O que ele faz? Denuncia o réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil ou torpe. Até a conclusão desse processo, terá que demonstrar qual foi, não é mesmo? É assim que funciona. Mas uma imputação alternativa que se restringiu a circunstâncias do crime, tá bom? Não ao fato inteiro. Como eu disse, se o examinador do concurso que você vai prestar tem uma opinião diferente, você adapta a sua resposta, é óbvio. Eu cito aqui o caso do senhor Afrânio, que já foi banca, examinador do MP do Rio de Janeiro. Você vai fazer uma prova do MP do Rio, está lá o professor Afrânio na comissão de concurso, o que você vai responder? Pode ou não pode? Você quer passar? Então responda que pode, né? Evidente. Tá bom? Mas fica aí, então, a sugestão para responder, tá certo? Na Defensoria Pública, acho que você não deve concordar nem com a circunstância, hein? Para a Defensoria Pública, never, nem com a circunstância, nem com relação a isso. Que os tribunais admitem, né? Mas saiba que existe essa tolerância dos tribunais com relação à alternatividade no que se refere às circunstâncias. Meus amigos, é isso aí. Todos esses comentários, né, se referiram ao primeiro requisito da denúncia, exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, tema super, hiper importante. Mas vamos continuar. Tem mais requisitos da denúncia. Número 2. A identificação do acusado. Identificação do acusado. A inicial deve identificar claramente a pessoa a quem os fatos estão sendo imputados. Identificação do acusado. A melhor forma de inserir a identificação de alguém é com a referência aos seus dados qualificativos, a sua qualificação. Nem sempre, porém, o MP disporá da qualificação. É possível, raro, mas possível, que a identificação do acusado seja feita através de sua descrição física. Obviamente detalhada, né? Então, qualificação, melhor forma. Do contrário, a qualificação física pode ser suficiente, desde que detalhada, desde que permita a individualização, a identificação. Uma pergunta, uma dúvida prática, não é? A denúncia deve transcrever os dados qualificativos? O Ministério Público deve inserir na petição inicial filiação, né, o nome do pai, o nome da mãe, número do documento de identidade, número do CPF. É preciso que a inicial transcreva os dados qualificativos? Não é necessário a transcrição dos dados qualificativos, gente, mas é no mínimo o que deve haver é a referência à folha dos autos em que se encontram essas informações. É o que acontece normalmente. Então, o MP não vai ficar ali inserindo o nome do pai, mãe, RG, CPF. Vai colocar o nome completo, o apelido e depois qualificado a folha tal. A referência à folha dos autos em que está a qualificação. Nome completo, apelido, qualificado a folhas, e aí se refere qual a folha onde se encontram essas informações. No concurso, tranquilo, não precisa ficar inventando dados qualificativos, faz a mesma coisa. O nome completo, o apelido, segundo aquilo que o examinador fornecer de elementos para você, nas informações contidas no probleminha, qualificado a folhas e deixa em branco. Porque você, obviamente, não tem essa informação. Se tiver, coloca. Estão qualificado a folhas e aí continua elaborando, redigindo a denúncia. Pessoal, sobre a qualificação do acusado, um dado importante. Sobre a própria identificação e a qualificação, enfim, como um todo. O artigo 259 do CPP, veja só, o artigo 259 do CPP, autoriza, permite
corrigir a qualificação a qualquer tempo. Então, a qualificação pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, inclusive durante a execução da pena. Até durante a execução da pena. A qualificação pode ser corrigida a qualquer tempo. Se ainda não há trânsito em julgado, o processo ainda tramita na fase de conhecimento, o MP adita. Para corrigir a qualificação, o MP efetua o aditamento. Se já transitou em julgado, estamos na execução penal, basta retificar os dados qualificativos nos autos. Então, processo em andamento, fase de conhecimento, o MP adita. Execução penal, retificação, basta corrigir a informação nos autos. Mas é importante você perceber, não é? O artigo 259, pessoal, ele se refere a uma situação em que a informação acerca da qualificação correta do agente não traz nenhuma dúvida sobre a identidade física do autor, do criminoso. Quer dizer, a gente descobre que o nome não se grafa com aquela letra, que é outra letra. Não é? Sei lá. Pensávamos que era uma grafia, Stefan, pensávamos que era Stefan, mas não, descobrimos que é Estefan, que tem E no começo e M no final. Ok, corrige a grafia, não tem o menor problema. Agora, se porventura a informação sobre a qualificação trouxer alguma dúvida quanto à autoria, aí não é tão simples que um mero aditamento, uma simples retificação dos autos de execução penal pode corrigir. A gente está falando aqui de um cenário em que simplesmente não temos nenhuma dúvida sobre quem foi, ou sobre quem está sendo acusado. Só descobrimos que o nome não é exatamente aquele, que os dados qualificativos são distintos dos imaginados originariamente. Muito comum. Se você lembrar de uma aula bem recente, falando sobre inquérito policial, você resolve, mas é muito comum. MP oferece denúncia e depois o delegado informa que o sujeito deu nome falso na delegacia. Aí o MP tem que, obviamente, aditar a denúncia para corrigir a qualificação com base agora no nome verdadeiro. Mas, além disso, o que mais que o MP tem que fazer? Então, olha o cenário. O processo está em andamento. O nome do sujeito, do acusado, está errado, porque ele deu nome falso na delegacia. O delegado descobriu, encaminhou um ofício, demonstrando que o nome não é aquele, colocando, informando o verdadeiro nome. O MP, 1, vai fazer o aditamento para corrigir os dados qualificativos. E 2, vai fazer mais alguma coisa? Lógico. Irá aditar a denúncia para incluir outro crime. Qual? Qual crime? A gente viu que pode haver 2 crimes aqui em tese, em falsa identidade ou uso de documento falso. Depende do caso concreto. Tem que aditar a denúncia, sim, para incluir os crimes de falsa identidade, pode ser 307 ou 308, ou, mais grave, o uso de documento falso, que é o 304, e aqui será combinado com o 297, provavelmente com o 297, que é a falsificação de documento público, né? O uso de documento público falsificado, que é o 304, combinado com o 297. Tá certo? Então, 307, 308, falsa identidade, e 304. Um dos dois aí figurará no aditamento. Pode ser que o MP entenda que o aditamento não é o caminho certo, melhor oferecer uma denúncia autônoma. Tudo bem, mas tem que tomar alguma providência. Quando que o MP ofereceria a denúncia autônoma em vez de aditar? Quando o processo originário já está muito adiantado. Quase sentença, você vai aditar, vai atrasar. Tá, aí oferece uma denúncia autônoma. Tá bom? Do contrário, adita que é melhor. Os crimes são conexos, não é? Então a regra é o MP adita. Agora, se o processo original estiver muito adiantado, aí não vale a pena aditar. Melhor oferecer uma denúncia autônoma para não atrasar a conclusão do processo originário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Anotaram aí? O terceiro requisito. Número 3. Classificação jurídica do fato. Classificação jurídica do fato. Isso é um enquadramento legal, né? É a tipificação da conduta.
classificação jurídica do fato, enquadramento legal, tipificação da conduta. Pessoal, não há dúvida que o MP tem que se esmerar, tem que, enfim, fazer direitinho essa qualificação, esse enquadramento legal, essa classificação jurídica do fato. Agora, se houver algum erro no enquadramento legal, o MP errou o tipo penal, erro na classificação jurídica, torna a denúncia inepta? Nós falamos sobre inépcia há pouco. Erro na classificação jurídica torna a denúncia inepta? Não torna. Por quê? Por quê? Não compromete o direito de defesa. Lembrando que o réu se defende dos fatos e não da tipificação. Não há inépcia porque não há prejuízo à defesa. E não há prejuízo à defesa por quê? Porque o réu se defende dos fatos e não de sua tipificação. O réu se defende dos fatos e não da tipificação. Se a narrativa estiver clara o suficiente para que o acusado se defenda, ainda que haja o erro no enquadramento legal, o juiz simplesmente ignora esse erro e, lógico que o juiz vai ignorar o erro e vai se basear nos fatos narrados, hein? Tanto a defesa se baseará nos fatos, quanto o juiz vai se basear nos fatos. Às vezes, pessoal, esse erro pode até resultar em que o fato narrado é um crime que admitiria um benefício legal, mas o tipo penal equivocadamente inserido não admitiria o benefício legal. Por exemplo, você lembra do benefício da suspensão do processo? Ela só é cabível para crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano. Então imagina que o agente tenha praticado um crime com pena mínima de 1 ano, conforme narrado na denúncia, mas o tipo penal que o promotor colocou é um crime com pena maior, que não admite suspensão do processo. O juiz vai se basear no quê? No tipo penal ou no fato? No fato. No fato. Óbvio, né? O juiz não vai extrair consequências jurídicas do erro. Ele vai no correto, ele vai se basear no fato. Sem dúvida, não é? Bom, na próxima aula, meus amigos, nosso tempo já está, falta poucos segundos para se esgotar. Próxima aula a gente insiste um pouquinho mais na questão da classificação jurídica do fato, tá certo? Por hoje é só. Um grande abraço a todos, bom dia a vocês, até a próxima. Se não nos virmos até a quinta-feira, boa sorte para nós no jogo de abertura da Copa do Mundo. Até lá, tchau.